Você já se sentiu meio perdido? Vivendo num piloto automático, mas que com o tempo a sua energia, suas forças vão se esvaindo? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar de propósito, mas não como algo meramente abstrato que fica no campo das ideias bonitinhas, e sim como uma força real que impulsiona a sua energia psíquica. Como diz Viktor Frankl, um grande psiquiatra, o ser humano não está em busca de prazer, e sim em busca de um sentido. Para quem não me conhece, meu nome é Henry Wolff, eu sou psicólogo e palestrante, e hoje eu queria compartilhar com vocês um conjunto de informações que podem mudar a qualidade da sua vida e fazer com que você se torne mais produtivo em todas as áreas dessa vida. Porque muitas vezes nós vamos nos acostumando a viver uma vida com não tanto propósito ou até mesmo sem nenhum propósito. Tudo bem que nós recebemos uma educação que nos forma meramente para funções materiais e que deixa de lado essas necessidades mais profundas da alma humana. Porém, sem o propósito, nossas motivações, os nossos ímpetos têm uma validade muito breve e não vamos conseguindo nos manter motivados, nos manter engajados, nos manter produtivos, não importa o quão interessante seja aquilo que nós estamos fazendo. Então, às vezes, sinais como ansiedade, depressão ou até mesmo desânimo, cansaço crônico, podem não ser falhas, mas sintomas de uma vida ou melhor dizendo, de uma vida sem propósito, né? Então, eu ia falar uma vida com falta de propósito, é melhor falar uma vida sem propósito, porque muitas vezes nós acreditamos que nós temos um propósito, mas na verdade nós sentimos essas coisas que nos mostram a crua realidade dos fatos, a crua realidade de que esse propósito que nós acreditamos que temos não é o suficiente para alimentar e sustentar a nossa motivação. Então, como eu dizia, eu não quero que nós fiquemos hoje no campo das ideias, então eu vou tentando sempre trazer para um campo mais prático, para aquilo que a gente pode fazer de fato no terreno concreto da vida e que nos permita ir nos aproximando deste senso de realização, deste senso de significado e, portanto, propósito, e ao mesmo tempo que nós possamos ir aumentando a eficiência, a produtividade e a motivação nas diferentes áreas da nossa vida. Então, antes de mais nada, querendo ou não, vamos ter que começar pelo plano das ideias, porque se nós começarmos com base em um conceito equivocado, o nosso sucesso é impossível em levar para a prática tudo aquilo que nós vamos refletir aqui juntos hoje. Porque muitas vezes eu me refiro a uma confusão que é constantemente feita com a palavra propósito, com outra que nós poderíamos chamar de projeto. Nós temos projetos e temos propósitos, e muitas vezes isso fica misturado na nossa cabeça, porque a pessoa pode falar assim: o meu propósito de vida é viajar para os Estados Unidos, é conhecer a Europa, é ter uma casa de 5 milhões, de 10 milhões, de 50 milhões, é ter o carro X, Y, ou uma lancha, um helicóptero, enfim. E isso não são propósitos, são projetos. Então, um projeto nós poderíamos dizer que é um objetivo que engloba uma área específica da nossa vida, seja uma área pessoal, familiar, profissional, financeira, enfim. Agora, um propósito, ele não engloba somente uma área específica da vida, mas todas as áreas ao mesmo tempo. Um propósito, ele sim, é abstrato. Então, como eu dizia, nós vamos ter que começar do terreno abstrato das ideias até chegar na prática. Mas o propósito é um senso interior, um sentimento de que você está no lugar que você deveria estar e que, portanto, aquilo te realiza em todas as áreas da vida. Então, você para de ter tanta sede, tanta cobiça por mais e mais e mais e consegue desfrutar do processo e não somente focar nos resultados futuros. Porque enquanto nós nos mantemos assim, pode ser que nós conquistemos muitas coisas ou pode ser que não, fiquemos só nas frustrações. Mas tendo esta mentalidade, mesmo que numa boa situação nós conquistemos os nossos objetivos, nós nunca vamos conseguir desfrutar deles, porque sempre vamos estar acostumados a buscar a próxima e a próxima coisa que vai nos entregar aquela realização íntima que nós só encontramos quando estamos vivendo o nosso propósito. Então, para a gente conseguir
perceber para onde está o nosso propósito, porque o propósito é um caminho. Ele talvez nunca seja de fato alcançável enquanto a pessoa está viva, mas, como eu dizia, é um sentido mais profundo. E um sentido, eu gosto sempre de falar isso nas palestras, nas aulas que eu dou, um sentido é uma palavra que tem duplo significado. Porque se eu pergunto, o que eu estou falando para vocês faz sentido? Ou seja, vocês estão conseguindo captar o significado das minhas ideias, das minhas palavras? Vocês estão conseguindo traduzir o que está sendo dito aqui para o seu entendimento? Então sim, está fazendo sentido. Porém, ao mesmo tempo, se eu falo, você quer ir para aquela lanchonete? Então caminhe em sentido centro aqui, depois vira à esquerda. Ou seja, sentido é uma palavra que significa ao mesmo tempo significado, vale a redundância, e direção. Então, o propósito é uma vida com sentido, é uma vida que nos aponta para o norte e ao mesmo tempo nos preenche de significado, ou seja, aniquila aquele vazio que a nossa sociedade hoje está muito acostumada a viver com. Então, para que a gente consiga ir percebendo a direção para a qual está o nosso propósito, nós devemos ir fazendo alguns experimentos. Mas antes de chegar na parte prática ainda, eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você já percebeu que tem algo que você faz sem perceber o tempo passar? Isso são dicas de onde pode estar o caminho para o seu propósito. Outra pergunta. Tem algum problema na sociedade, no mundo de forma geral, que te incomoda profundamente? Aí pode estar também outra dica, aquilo que te comove, aí está o seu caminho. Uma outra pergunta, última por hoje, você já passou por algum tipo de processo pessoal que depois dele você se sente uma pessoa muito mais sábia, muito mais forte, com uma visão completamente diferente, mais ampla, e que existem pessoas que podem se beneficiar desta amplitude de visão que você tem hoje, por conta desses processos difíceis pelos quais você passou, mas conseguiu se superar, e que essas cicatrizes podem beneficiar outras pessoas, ensinando elas a chegar na cicatriz de suas feridas que estão abertas. Ou seja, são perguntas que nós vamos nos fazendo para nos dar dicas, para que consigamos apalpar aquele caminho que vai nos levar no sentido da realização do nosso propósito. E devemos ir palpando. O que é esse palpar que eu estou falando? Sentir. É um sentir que a pessoa tem que ter. Então, ela vai percebendo que existem certas coisas que ela faz e que o que ela sente enquanto ela faz é diferente do que as outras pessoas sentem enquanto elas fazem. E então é algo intrínseco, interno. Agora, nem vamos entrar no mérito hoje se a pessoa já nasce com propósito, se ela vai ganhando esse propósito na medida em que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, nem vamos entrar nesse mérito. A questão é, sim, existe uma direção. Existe uma direção e psiquicamente falando, na medida em que vamos percebendo esse propósito, que como eu dizia, talvez nem seja 100% realizável, porque ele é um constante processo, porém, como ele sempre aponta para um norte, este norte para o qual aponta a nossa vida, vai fazer com que sempre nós estejamos percebendo o próximo passo a dar, e como nós podemos melhorar algo para nos aproximar deste norte. E também Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, fala que este ideal, este propósito, faz com que a pessoa sempre perceba como existe uma distância entre ela e a realização desse propósito. E isso vai gerando uma tensão psíquica, e é justamente na tensão que ocorre o movimento, que ocorre a circulação de energia, né? Entre um positivo e um negativo circula energia, então faz com que tenhamos movimento psíquico e saiamos da estagnação. E isso estou falando a nível interno, percebem? Porque tem pessoas que são workaholics, trabalham até não poder mais, literalmente, só que não estão atrás de um propósito, é justamente que chega um momento que esgota. Então, claro que nós devemos viver um equilíbrio, nós não devemos ser workaholics no nosso propósito, porque nós precisamos de saúde, nós precisamos do nosso corpo para poder seguir a direção do nosso propósito.
E se nós vamos acabar com isso, pode ser que em 2 meses, 2 anos, nós consigamos um ritmo assombroso atrás do nosso propósito e ir correndo atrás dele, mas que não passa desses 2 anos e depois nos arrependamos de não ter cultivado um estilo de vida mais equilibrado que permitisse uma continuidade, uma perseverança que perdura mais através do tempo para que a gente consiga realizar o nosso propósito. Porque a nossa mentalidade, o nosso amadurecimento, a nossa visão de mundo vai mudando. E a nossa forma de chegar ao propósito também vai mudando. Então nós precisamos cultivar condições de perseguir esse propósito em todas as etapas da nossa vida. Não podemos dar all-in agora e faltar no futuro. E eu também gostaria de trazer com vocês, uma vez que nós vamos percebendo aqui, que para a gente trilhar um caminho que nos leve em direção ao propósito, que ainda está um pouco abstrato, mas que eu estou aos poucos tentando trazer para um plano mais claro, nós vamos precisar sustentar essa disciplina. Nós vamos precisar sustentar um estilo e uma qualidade de vida que podemos dizer que é um tanto exigente, mas que justamente quando a pessoa sente que está trilhando o caminho do seu propósito, ela tem condições de manter aquela performance que vai lhe permitir realizar aquele propósito. E muitas vezes nós pensamos que é só sobre disciplina, mas por trás da disciplina existe a motivação. Hoje a ciência cognitiva, até derrubei meu tablet aqui, estou empolgado. Hoje a ciência cognitiva, a neurociência, a psicologia já sabem já sabem muito bem, cientificamente comprovado, que por trás de uma disciplina existe uma motivação, que não é só sobre força de vontade, é sobre motivação. E que existem muitos fatores por trás da motivação. Hoje eu nem quero entrar no mérito dopamina, porque a internet aí já está saturada de conteúdo sobre isso, e vocês podem aí pesquisar sobre como ter um bom funcionamento dos níveis de dopamina no seu cérebro, que é justamente a substância química da motivação. Então, hoje me abstendo um pouco da área da neurociência, até para não estender muito esse vídeo, eu queria focar numa área mais psicológica mesmo, uma teoria desenvolvida por alguns psicólogos americanos, chamada The Self-Determination Theory, ou a teoria da autodeterminação, onde esses psicólogos foram fazendo experimentos, observações através de vários anos para perceberem, o que faz com que uma pessoa se mantenha motivada. E então eles foram percebendo que isso que nós chamamos de motivação é um espectro, e que este espectro se divide em 2 grupos maiores, motivação extrínseca e motivação intrínseca. A motivação extrínseca é quando nós fazemos algo em busca de uma recompensa externa, como por exemplo o salário, como por exemplo algum prazer, ou reconhecimento social, reconhecimento familiar, enfim. Ou então quando nós fazemos algo evitando algum tipo de punição, seja a bronca do chefe, seja a reclamação da esposa, do esposo, seja a desaprovação da família, da sociedade, enfim. Isso é motivação extrínseca. Por sinal, o espectro da motivação no qual a grande parte da nossa sociedade permanece toda a sua vida. E eles perceberam que essa motivação extrínseca, ela é um tipo de motivação, mas que ela não é tão duradoura e não é tão eficaz como o outro espectro da motivação, que eles chamaram de motivação intrínseca. E a motivação intrínseca é quando nós fazemos algo por um sentido mais profundo, por estar conectado justamente com o propósito. E eles perceberam que para a pessoa conseguir manter uma motivação intrínseca, ela precisa saciar 3 necessidades. Anote aí, porque isso pode mudar a sua vida. Se você tem o norte de sempre perceber se essas 3 necessidades estão sendo saciadas na sua vida, você vai ter um potencial muito grande, porque você vai ter algo que se chama motivação intrínseca. E aí nada te para, meu caro, minha cara, nada te para. Se você é motivado intrinsecamente, você consegue fazer o que você determinar que você quer fazer. Mas para você ficar motivado intrinsecamente, você precisa saciar 3 necessidades. A primeira necessidade se chama... Deu branco. Não, deu branco na ordem, não nas 3 necessidades. Eu vou então falar de acordo com o que vem. A primeira... lembrei. A ordem é a seguinte. Autonomia é a primeira necessidade.
A primeira necessidade que você precisa saciar é a sensação de que você está fazendo aquilo porque você quer. E não porque o seu chefe te mandou, não porque a sociedade diz que é bom, não porque a sua namorada, seu namorado gosta, mas porque você quer. A gente percebe isso muito facilmente, que a gente fica muito mais motivado quando a gente está fazendo algo que a gente quer. Isso se chama autonomia, é uma necessidade humana que, quando está sendo saciada, nos mantém mais motivados em fazer aquilo que estamos fazendo. A segunda necessidade que precisamos saciar, sustentar, sendo saciada para nos manter motivados é a capacidade, ou o senso, a sensação de ser capaz de fazer aquilo que você está fazendo ou querendo fazer. Então não adianta nada você querer ser um escritor se você acha que você escreve mal. Não adianta nada você querer ser um palestrante se você acha que você se comunica mal. Não adianta nada você querer ser uma pessoa que faz bem aos outros se você acha que não tem capacidade de encontrar a qualidade nos outros e ter uma boa convivência. Enfim, são habilidades tanto emocionais como cognitivas, como até mesmo de hábitos, que você percebe que você consegue fazer bem, e quando você percebe que você consegue fazer bem, você se sente mais motivado para fazer aquilo. Então busque a sua capacitação. Perceba aquilo que você está sentindo dificuldade e então estabeleça um caminho para ir te capacitando e ter menos dificuldade, portanto, se sentir mais motivado. A capacitação não é um luxo. O sentido de capacidade é uma necessidade. E a terceira necessidade se chama relacionamentos ou conexão, ou em termos mais modernos, network, onde você se conecta com pessoas que você sente que compartilham do mesmo propósito, da mesma visão de vida, do mesmo significado atribuído àquilo que está sendo feito. Quando você começa a se conectar com pessoas assim, você também se sente mais motivado. Então hoje nós temos essa grande oportunidade que é a internet, como tudo tem prós e contras, e nós devemos aprender a usufruir dos prós e nos atentar para não nos prejudicar com os contras. E um dos prós maiores da internet é justamente poder se conectar com pessoas que compartilham de um mesmo propósito, que compartilham de visões de vida semelhantes, que se comunicam. E essas conexões vão fazendo com que nós nos sintamos mais motivados para executar, realizar o nosso propósito de vida. Então essas três necessidades, que são ali o cerne, o creme da The Self-Determination Theory, ou a teoria da autodeterminação, vejam se isso está sendo equilibrado, se está sendo devidamente alimentado na sua vida, para que você consiga se manter motivado. Uma vez se mantendo motivado, você vai ter as capacidades internas e externas para organizar a sua vida e para manter os esforços que são necessários para você realizar o seu propósito, sem sentir a fadiga, sem sentir a ansiedade, sem sentir a depressão, que muitas vezes são sentidas por estarmos nos afastando de nosso propósito. E como eu dizia, às vezes nos afastamos de nosso propósito porque nunca nos permitimos pensar sobre qual é o nosso propósito, refletir sobre isso e organizar a nossa vida para alcançar isso, ou às vezes nos afastamos de nosso propósito por estarmos perdendo as condições que nos permitam trilhar o caminho que nos leva até o nosso propósito. Então tente perceber, reflita aí enquanto você me ouve, qual dessas situações que está acontecendo na sua vida hoje, para que você consiga ter mais preenchimento, ter mais energia, ter mais vigor intrínseco e interno. Tudo bem? Então, só para fechar esse vídeo, não me estender muito, claro que eu tenho essa motivação, esse desejo de compartilhar com vocês tudo que eu percebo que pode contribuir para uma qualidade de vida superior, para você se sentir mais realizado. Então já me segue aqui, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, Psi Henry Wolf, tudo junto, para que você não perca os conteúdos que eu vou sempre organizando, separando, preparando com esse carinho de realmente te beneficiar, porque eu acho que o ser humano é um ser tão potente, com tantas capacidades infinitas, impossíveis de serem descritas totalmente, são infinitas, e que infelizmente muitas vezes se perdem por uma falta de
de instrução bem dada, por falta de conhecimento, por falta de condições que podem ser mudadas. Então, o que me move realmente é contribuir para que vocês que estão me ouvindo, que me acompanham, que me dão essa oportunidade de ajudar, possam construir na sua vida condições que lhe permitam explorar os seus potenciais. E eu sempre tenho notado isso desde o começo da minha prática como psicólogo e até um pouco antes disso, que quando não existe um propósito por trás da vida da pessoa, ela não consegue explorar tudo isso que eu estou falando agora. Os seus potenciais, a motivação que lhe permite ter a disciplina, que lhe permite realizar os seus potenciais, o seu propósito, enfim. Então, a última dica que eu quero dar para vocês é ter 4 hábitos em dia. 4 hábitos que hoje a neurociência endeusa por perceber através de diversas evidências como são cruciais para manter um bom funcionamento do nosso cérebro, uma boa lucidez, visto que para a gente conseguir pensar sobre isso, o propósito, a gente está usando áreas cerebrais muito complexas. Essa área do córtex pré-frontal que consegue pensar em coisas abstratas. Como eu disse, o propósito é algo muito abstrato e muito real ao mesmo tempo. Nós não vemos, porém sentimos, e é abstrato. Mas para que consigamos pensar sobre isso, falar sobre isso, organizar as ideias em torno disso, nós usamos áreas cerebrais muito complexas e com complexas eu quero dizer que demandam muita energia. Então nosso cérebro precisa estar bem, precisa estar bem cuidado, precisa ser alimentado com hábitos que sustentem esse tipo de energia. Onde não somente você possa perceber o seu propósito, mas sim também realizá-lo. Primeiro hábito que você deve ter em conta aí, sono de qualidade. Hoje também sobram conteúdos sobre isso aqui na internet. Pesquise como ter sono de qualidade, como você potencializar as horas do seu sono, tendo horas justas de descanso, tendo hábitos em torno disso, que é o dormir, que contribuem para que esse sono seja mais eficiente, para que tenha uma devida produção de melatonina e tudo isso aí que vai potencializar muito o seu cérebro. Sono de qualidade. Segundo hábito, exercício físico. Tenha uma constância com o exercício físico e isso também te deixa mais inteligente, além de mais saudável. Então você vai se sentir com mais disposição, com mais lucidez para realizar e perseguir aquele seu propósito. Terceiro hábito que eu queria te convidar a manter na sua vida e quiçá no seu diário viver. Leitura. Separar um tempo do seu dia. Eu recomendo 1 hora. Se você não consegue 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, comece com o que você pode, seja 5 minutos e vai aumentando aos poucos. De leitura, porque isso, além dos benefícios cerebrais, vai te preencher de repertório, vai te deixar um profissional melhor, uma pessoa melhor e um indivíduo melhor, ou seja, uma melhor capacitação consigo mesmo para lidar com seus pensamentos, emoções, conseguir organizar este mundo interior. Volta ali no espaço, né? Então, leitura. Parênteses, especialmente leitura destes grandes clássicos, dessas obras que atravessam os séculos, que não importa quando foi escrita, ela sempre é comentada. Então, desses grandes pensadores, como Platão, como Epíteto, ou até mesmo a Bíblia, tudo isso nos entrega momentos de reflexões com motivos, com elementos que são atemporais, que permeiam todas essas culturas que estão entre nós e aquele período que foi escrito aquele livro. Todas elas se interessaram por aquele livro, aquelas ideias que estão no livro, porque essas ideias remetem a questões muito humanas, muito atemporais, que todos nós, não importa se somos do Ocidente ou do Oriente, se somos do século XXI, do século XV, estamos enfrentando. Então, quando um sábio se debruça sobre isso, e escreve ali as suas compreensões, isso tem um efeito muito grande e tem muito para nos beneficiar. Então, especialmente esses tipos de leituras. Mas, claro, também leituras sobre a sua área profissional ou sobre algo que você gosta, até mesmo leitura de lazer, tá? Mas tente ter hábitos de leitura. E o quarto e último hábito que eu quero te convidar a sustentar na sua vida para te ajudar a ter mais condições de realizar o seu propósito é a meditação. E hoje a ciência tem também comprovado muitos benefícios da meditação, a prática diária de meditação. Eu pratico meditação desde os meus 16 anos de idade. Tudo bem que eu fui aprender mesmo a meditar
muito depois dos 16 anos de idade, mas eu pratico meditação desde os 16 anos de idade, e desde lá eu já percebo muitos benefícios, seja na gestão emocional, seja na profundidade de percepção. Mas depois que a gente realmente aprende a meditar, onde a gente tem que combinar uma técnica de relaxamento profundo, sempre para que consigamos meditar, devemos antes relaxar profundamente o corpo, entrar naquele estado que a neurociência atualmente chama de NSDR, Non-Sleep Deep Rest, ou seja, um descanso profundo sem dormir. O corpo dorme e você se mantém concentrado, se mantém lúcido. Então você entra no estado em que, se você faz isso depois de ler algo, por exemplo, ou depois de conseguir superar alguma dificuldade, você tem dificuldade de falar em público, você vai lá, fala com um grupo de pessoas que antes você não conseguiria, ou então dá até uma palestra, e depois você separa um momento para NSDR, Non-Sleep Deep Rest, ou praticar uma meditação. Olha que bacana isso que os cientistas estão descobrindo. Os neurônios começam a fazer meio que um replay daquilo que foi aprendido. Então, aquele caminho neural que foi percorrido durante aquele ato onde você aprendeu algo ou você superou algo, esses caminhos neurais começam a ser refeitos várias e várias vezes. Então, vai consolidando aquele ensinamento. Ou seja, quando nós não temos a prática de meditação incluída no nosso diário viver, nós temos menos capacidade de aprendizado. Então, nós vamos demorar muito mais tempo para conseguir colocar em prática aquilo que nós estamos tentando aprender. Além de outros benefícios, que é a profundidade, a serenidade, a gestão ou inteligência emocional, tudo isso vem vindo com a meditação e que eu quero separar aqui momentos para falar só sobre isso. No mais, então, hoje eu queria convidar você a parar um pouco esse modo automático de vida, sair do piloto automático, perceber se você está perseguindo um propósito ou não. Se você não sabe qual é o seu propósito, se permita explorar coisas que você sente que te pertencem, aquele caminho que é o seu, seja através daquelas 3 dicas que eu falei, ou seja, de coisas no mundo que te incomodam profundamente, de processos que você passou, que você superou e que você percebe que poderia beneficiar outras pessoas ao compartilhar os seus aprendizados decorrentes desse processo, ou então aquilo que você faz e nem percebe o tempo passar, que você entra naquele estado que chamam de flow, e que te agrada muito. Como que você pode pegar essas dicas que você vai tateando e transformar isso de uma forma que contribua para a sociedade, ou que pelo menos entre em relação com algo que está além do seu umbigo? Isso é a dica principal para você encontrar o seu propósito, onde você consiga fazer algo que você se sente bem fazendo e que ao mesmo tempo beneficie a outras pessoas. E sempre o propósito vai estar por aí, nessa intersecção. Tá? Entre o que te beneficia e beneficia outras pessoas, mas te beneficia no sentido mais interno, mais íntimo, porque às vezes, por exemplo, a pessoa sente que ela tem que fazer caridade, que ela se sente muito bem quando ela ajuda pessoas que estão passando por necessidades, ou até mesmo animais passando fome, abandonados, e isso fisicamente vai ser exigente, ela vai ter que sair do conforto dela, ir na chuva, ir no sol, e sacrificar o seu tempo, mas internamente ela vai se sentindo beneficiada, então esse benefício mais interno, que te beneficia e beneficia os outros. O seu propósito vai estar por aí. Tente estabelecer uma meta, porque, como eu falei, não vamos ficar só no abstrato. Eu falei muita coisa aqui hoje, mas eu queria que agora, você terminando esse vídeo, você pare para pensar, tente estabelecer uma busca sobre o seu propósito de acordo com as dicas que eu aqui dei, ou se você já encontrou, ou quando você encontrar, estabeleça assim, um projeto que você vai fazer nos próximos 3 meses. Lembra da diferença de projeto e propósito? E se esqueceu, volta e anota dessa vez. Um projeto que você sente que vai estar de acordo com o seu propósito, para você realizar nos próximos 3 meses. Estabeleça isso como um pontapé inicial para uma vida que vai estar sempre de acordo com o seu propósito. Eu espero que eu possa ter ajudado. Mais uma vez, se você sentiu que esse vídeo te beneficiou, de alguma forma, curta, comente aqui, eu quero ouvir você, e também compartilhe com aquela pessoa que você também acha que pode se beneficiar de alguma forma com as ideias que foram aqui compartilhadas. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma para a sua qualidade de vida, e lembre-se que sobreviver não basta. Sobreviver não basta, precisamos viver e viver com qualidade. É uma necessidade e não um luxo. Um grande abraço e até a próxima.